Novamente vem à tona aí uma discussão sobre golpe militar, AI-5 e assim por diante, que é manipulada pela imprensa para inverter, né, a situação que nós nos encontramos. Veja bem, para que serve todo o Estado de Direito que supostamente, né, nos engloba? Eu digo supostamente porque de fato ele não existe há muito tempo no Brasil. Basicamente nós temos um conjunto de leis, Constituição Federal, né, Código aí penal e assim por diante, uma série de outras normas, regulações, né, leis que organizam o nosso sistema. Todas essas leis são derivadas de alguns princípios básicos, né? Basicamente, se você é um gestor público, se você é um servidor público, você tem que operar pelo bem do país e não pelo seu bem pessoal, não pelo seu benefício pessoal, né? Não para roubar, não para usurpar poderes e assim por diante, né? Você precisa operar em benefício da sociedade. Então, acho que esse é um princípio que todos entendem. E existem várias instituições para garantir que esse ordenamento fique de pé, para garantir que se alguém faz alguma coisa errada, se alguém atenta contra as leis vigentes no país, essa pessoa seja punida. Em primeiro lugar, seja retirada da vida pública. E em segundo lugar, seja punida. É assim que funciona qualquer sociedade civilizada, qualquer sociedade organizada. Pois bem, o que acontece no Brasil, o que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, e o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos. Ficou claro, por conta da Lava Jato, por conta do trabalho de pessoas corajosas, como o Sérgio Moro, como, né, ali a equipe de procuradores, como alguns líderes políticos ajudaram, né, a deixar esse movimento ir adiante, ficou claro que nós tínhamos um verdadeiro esquema de pilhagem do país. Não só pilhagem financeira, mas também pilhagem democrática. Ou seja, nós tínhamos um quadrilhão, né, formado não só pelo PT, mas outros partidos, que além de roubar sistematicamente o Brasil, roubar aí, né, financeiramente, subtrair valores da Petrobras, da Eletrobras, de obras públicas e assim por diante, utilizavam esses valores para enriquecimento individual e para permanecer no poder para sempre, né, utilizando então esses recursos para campanhas. E não só isso, né, utilizavam até formas oficiais de corromper todo o sistema. Por exemplo, quando esses sujeitos davam verbas bilionárias para a imprensa, estavam de maneira legal, né, comprando a opinião dessa imprensa. Novamente, um novo instrumento para estabelecer um poder totalitário num prazo maior. Tudo isso, né, sob aí a proteção do próprio STF e de outras instituições. As instituições nacionais foram tomadas por bandidos ou defensores de bandidos. A partir desse momento é que nós tivemos uma revolta com milhões de pessoas nas ruas exigindo o fim desse processo. E no bojo desse movimento é que nós tivemos a eleição de Bolsonaro como um símbolo aí de uma pessoa, né, que estaria de fora do sistema, apesar de ser deputado, né, era sempre aí o patinho feio do Congresso, mas estaria pronto a conduzir uma mudança, ou em outras palavras, a aplicação das leis, a aplicação aí da Constituição Federal, do Estado de Direito, né, de fato. E o que nós observamos desde então é uma revolta desse sistema, ou uma contra-revolta desse sistema, melhor colocando, para impedir que o presidente pudesse liderar esse processo e esse grupo, né, esse quadrilhão, pudesse de fato retomar aí o poder.
o grande representante desse grupo, na opinião pública, é a extrema imprensa. É a imprensa que serve para resgatar a ordem anterior, né? A ordem podre, a ordem corrupta anterior, até porque essa mesma imprensa fazia parte dessa ordem. E não venham alegar que essa imprensa também noticiou os atos de corrupção, porque noticiou quando a vaca já tinha ido para o brejo, né? Quando já tinham se passado aí anos e anos de roubalheira e o país já tinha implodido economicamente, socialmente por conta disso. E aí, para manter as aparências, a imprensa, né, foi obrigada aí a noticiar, mas lembre, né, sempre defendendo que um candidato que fizesse de conta que fosse oposição a isso ganhasse as eleições, né? Algum tucano aí, alguma esquerda, né, que se traveste aí de direita. Enfim, e agora nós chegamos a uma situação onde os bandidos de sempre, aqueles que sistematicamente pilharam o Brasil e ainda estão no poder, acusam Bolsonaro ou pessoas que buscam essa mudança de darem um golpe, sendo que eles continuam dando sistematicamente golpes. Né? O que o Congresso fez? Aprovou lei de abuso de autoridade, que basicamente é uma forma de amarrar as mãos de juízes e outras autoridades que buscam colocar esses mesmos bandidos na cadeia. Pegaram o pacote anticrime do Moro e transformaram num pacote pró-crime. Tomaram uma série de decisões no âmbito do STF para anular julgamentos dos bandidos que foram presos, para impedir que os julgamentos que estavam abertos fossem à frente e assim por diante. Ou seja, é um golpe atrás de outro golpe. E agora utilizaram, ou estão utilizando a epidemia como uma maneira, né, de amarrar as mãos não só de quem busca fazer justiça, mas também do povo, colocando o povo em cárcere privado, impedindo até que busque o seu sustento, com medidas completamente não razoáveis. Né? Todos defendem medidas para combater a epidemia, mas o nível de arbitrariedade que nós estamos observando demonstra que o objetivo número 1 não é combater a epidemia, mas sim se utilizar da epidemia para tomar medidas totalitárias e dar novos golpes contra o povo e novos golpes contra o próprio presidente, onde o STF coloca aí a própria OMS, leia-se China, né, acima da presidência nacional e tira poderes do presidente, assim como o Congresso dá um cheque em branco para os estados. Nós temos eleições esse ano que implodem as contas públicas, né? Enfim, a epidemia é o sonho dourado aí dos políticos corruptos para mudar o foco e ter uma justificativa de dar esse golpe. Então, esses são os sistemáticos golpes que estão sendo dados. Quando o povo vai às ruas e exige algum tipo de intervenção, né, a intervenção não é uma intervenção do tipo um golpe militar para gerar um governo autocrático e assim por diante, mas sim que as leis sejam cumpridas. Basicamente, o que nós queremos ver, ou pelo menos eu posso falar por mim, né? O que eu quero ver? Eu quero que um sujeito que esteja na planilha de corrupção lá, né? Na planilha de propinas da Odebrecht, que, segundo a PF, né, praticou atos de corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. Temos lá executivo da Odebrecht falando, olha, eu dei 350 mil reais na mão desse cara. Caixa 2 de campanha, na verdade, é uma propina que serve aí para depois dinheiro de campanha. Temos um outro presidente de empresa, da Gol, dizendo que deu 7 milhões também na mão desse cara para repartir entre os seus comparsas. Quando nós temos N provas demonstrando esse tipo de coisa e o sujeito permanece à frente da Câmara dos Deputados, é isso que nós não aceitamos. Eu quero que esse sujeito seja removido da política. Não quero um sujeito desses na política. Né? Quando nós olhamos para o Congresso e observamos outros, né, óbvios corruptos, nós queremos que esses sujeitos saiam da política. Quando nós olhamos para o STF e observamos um ex-advogado do PT que cometeu diversas ilegalidades à frente do Supremo Tribunal Federal e outros ministros, né, que sistematicamente rasgam as leis, rasgam a Constituição, liberam bandidos, né, bandidos óbvios, nós queremos que esses ministros sejam removidos do Supremo. A nossa luta não é contra instituições ou
pela imposição de uma ditadura. Ao contrário, a nossa luta é para que haja democracia no Brasil de fato, para que haja Estado democrático de direito de fato, coisa que não acontece. A nossa luta é contra uma imprensa que mente de forma sistemática, com o objetivo de defender esses bandidos que estão no poder. A nossa luta é para que os votos dados a Bolsonaro, que representa esse movimento, e quando ele não representar mais esse movimento, ele não vai mais ter legitimidade, mas por enquanto ele está demonstrando que ainda representa, nossa luta é para que esses votos valham e para que as pessoas sejam respeitadas. E nesse momento específico é para que as liberdades individuais mais básicas sejam respeitadas. Novamente, ninguém é contra medidas de combate a uma epidemia, mas fica evidente que os governadores e prefeitos muitos governadores e prefeitos foram além do razoável e utilizam essa epidemia para o seu projeto pessoal de poder, para derrubar o presidente, para derrubar as leis brasileiras e impor aí sistemas autocráticos. Nós não podemos colocar todo o povo brasileiro em prisão domiciliar, usando como desculpa a epidemia e supostos aí argumentos científicos, que simplesmente não existem. É tudo uma grande manipulação. De fato, existe aí uma doença que é muito séria, que pode e vai matar milhares de pessoas, mas há diversas estratégias, possibilidades de combatê-la. E não é possível utilizar aí esse argumento para simplesmente acabar com todas as liberdades constitucionais, liberdades individuais. Nós não podemos cair nesse erro. Então, esses são os verdadeiros golpistas no Brasil. São aqueles que saquearam o país e são aqueles que manipulam aí a própria imprensa, manipulam a opinião popular com o objetivo de se manter no poder, mesmo depois de ter aí todos os seus crimes apresentados pelo Lava Jato e milhares de outros que nós nem imaginamos dada a postura. É isso. Nada de AI-5, nada de golpe. O que nós queremos é, de fato, que as instituições voltem a existir e voltem a funcionar. É isso, pessoal.